Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, o tio Dudu aqui de novo. Sexta-feira, né? Estávamos juntos lá no culto infantil, onde eu fui convidado pela tia Carla, pela tia Leila, que são as coordenadoras do departamento infantil, para fazer a reflexão da palavra de Deus para vocês. E hoje eu estou novamente aqui para a gente então ter a nossa aula, nosso próximo estudo. Mas antes, vamos orar, pedir a Deus, a orientação a Ele, para que a gente venha entender essa lição que vamos estudar hoje. Então oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, nesse momento para fazer a reflexão da Tua Palavra e estudar a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por este domingo, obrigado por essa nova semana que se inicia. Obrigado pela semana que passou. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Nos abençoa, nos guarda de todo mal e nos ajude, Senhor, nesse momento a entender mais a Tua Palavra e que venhamos, Senhor, guardar ela nos nossos corações, na nossa mente, porque precisaremos dela para nos defender das ciladas do inimigo, Senhor. Então precisamos ter o conhecimento da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, esteja abençoando a vida de cada criança, abençoe a vida de cada um dos seus familiares, os seus lares. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, abençoe o departamento infantil, as coordenadoras, a tia Leila, a tia Carla e todos os professores de todas as salas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, crianças, a historinha de hoje é o estudo 6 e tem como título As Cartas do Missionário. Hoje vamos falar de um missionário. Por isso que eu vim com essa camisa aqui, que foi tema de uma das campanhas de missões, né? Eu sou esperança às nações. E essa campanha, se eu não estou enganado, foi em 2018 ou foi 2019, alguma coisa assim. Ela veio com essa camisa para o departamento infantil, que não é comum. Então, eu pensei, né? Lembrei, aliás, de vestir ela porque a nossa aula de hoje vai falar sobre um missionário. E que é Paulo. Vamos falar hoje sobre Paulo. Mas antes, né, eu quero falar um pouco sobre quem era Paulo, né? E ele era um perseguidor. Paulo, ele não gostava do povo de Deus. Ele não gostava dos crentes. E ele perseguia. Ele era perseguidor dos que proclamavam a palavra de Deus. E veja só, crianças, o que aconteceu. Como Deus, ele é maravilhoso. E quando ele quer fazer algo na nossa vida, ele faz. Ele transforma tudo. Algo que pra gente não é possível. A gente acha até incapaz de fazer alguma coisa. A gente acha que é impossível
conseguia alguma coisa. E aí Deus mostra que ele pode tudo. Então Deus fez essa transformação na vida de Paulo. Deus transformou a vida dele de uma forma que ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Por que ele passou a ser perseguido? Porque Paulo, ele teve uma experiência com Deus e ele parou de perseguir aquele povo que proclamava, que levava a palavra de Deus às outras pessoas. Ele parou de perseguir e agora ele começou a fazer. Ele se converteu e ele então começou a fazer também aquilo que ele não gostava, aquilo que ele odiava. Ele agora ele está fazendo, ele está sendo perseguido e ele está apaixonado pelo que ele faz. Porque Paulo, ele se apaixonou assim pela palavra de Deus de uma forma que ele não, quanto mais ele falava do amor de Deus, mas ele tinha aquela sede, ele tinha aquela vontade de estar indo a lugares mesmo distantes para fazer a obra de Deus, para levar a palavra de Deus àquelas pessoas. E hoje a gente vai ver um pouquinho, né, dessa história, da vida de Paulo, tá, crianças? Então, depois de Jesus, Paulo deve ser a pessoa mais influente na história da fé cristã. A conversão de um inimigo zeloso dos cristãos para um defensor incansável do Evangelho se classifica entre uma das histórias mais dramáticas das Escrituras. Veja que transformação, crianças, houve na vida de Paulo. Ele passou de ser inimigo para ser então um defensor incansável. Ele defendia a palavra de Deus de uma forma nunca vista antes, né? Então, ele escreveu muitos livros, né? Paulo é a pessoa que mais escreveu livro lá na Bíblia. E vamos ver alguns desses livros. Aliás, vamos ver alguns não, né? Vamos ver esses livros que ele escreveu. Ele escreveu de Corinto as epístolas aos Tessalonicenses durante a sua segunda viagem missionária. Paulo, ele fazia muitas viagens, ele ia para muitos lugares. E essas viagens eram viagens missionárias, né? Não era passeio ou para qualquer outra coisa. Eram viagens para levar a palavra de Deus. Paulo escreveu as epístolas aos Coríntios em sua terceira viagem missionária. A epístola aos Gálatas provavelmente foi escrita a muitas igrejas espalhadas pela Galácia. Paulo escreveu a epístola aos Romanos quando estava em Corinto. Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão foram escritas quando Paulo esteve preso pela primeira vez em Roma. Então Paulo, por proclamar a palavra de Deus, lembra que eu disse há pouco tempo atrás que ele passou de perseguir para ser perseguido? Então agora tinha gente atrás de Paulo querendo pegar ele, querendo prender. E aí ele foi preso
né, em Roma. Foi a primeira vez que ele foi preso. E quando ele estava lá, né, encarcerado lá na cela, ele escreveu então esses livros que eu citei agora há pouco. Paulo escreveu 1º e 2º Timóteo e Tito depois de ser libertado do seu primeiro encarceramento em Roma. As epístolas paulinas ainda podem ser divididas em Eclesiásticas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito, e pessoal Filemon. Então esses livros foram escritos por Paulo, né, em diversos momentos da sua vida. Então quando ele estava com liberdade, ele estava viajando, então Paulo escreveu alguns livros. Quando ele estava preso, né, ele também escreveu livros dentro, né, da cela, que hoje a gente chama de prisão, né, ou cadeia, mas antigamente se falava cela, né? Muda só um pouquinho o nome. Vamos lá, tem mais coisas, né? A história é muito longa, mas a gente vai só falar um pouco. Paulo tinha preocupação com a mensagem que deveria ocupar a mente e corações dos cristãos que haviam conquistado em suas viagens missionárias. Então, Paulo, quando ele viajava e pregava a palavra de Deus, pessoas se convertiam. Só que Paulo, ele estava ali de passagem. Ele era um missionário, ele não ia permanecer naquele lugar. Ele só ia passar alguns dias ou algum tempo para pregar a palavra de Deus e depois ele voltaria para o seu local, o seu país, onde ele realmente vivia. Então, aquelas pessoas que se convertiam lá naqueles lugares onde Paulo passava, né, elas tinham que dar continuidade. Elas não poderiam se converter e ficar paradas sem fazer essa palavra de Deus se multiplicar, né, sem passar essa mensagem de Deus, a qual eles escutaram e entenderam que Deus é o único Deus que tem poder, que fez, né, todas essas coisas que existem no mundo, os céus, a terra, nós, os animais, as plantas, e é o único que pode nos salvar. Então, eles conheceram e eles precisavam ir falar para outras pessoas, né? E Paulo, ele se preocupava com isso. Ele queria que aquelas pessoas tivessem aquela sede, aquela vontade de pregar a palavra igual ele tinha, porque ele sozinho não ia conseguir alcançar muitas pessoas. É por isso, crianças, que nós devemos falar do amor de Deus para as pessoas, onde nós estivermos, na escola, na rua, de casa, quando estiver brincando com nossos colegas, quando chegar uma visita na nossa casa, quando a gente estiver no ônibus, no metrô, na fila de um banco, na fila do cinema, em qualquer lugar que a gente chegar, que a gente vê que tem uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, ela ainda não conhece a Deus, né? Não está no caminho de Deus, então a gente tem que fazer a nossa parte. Mas tem o papai dela, a mamãe dela são evangélicos, certo, mas a gente deve também falar. Sabe por quê? Porque às vezes a mamãe, o papai prega para aquela criança
ou até mesmo uma outra pessoa prega e ela não se converte, ela não escuta da mesma forma que vai escutar quando a gente falar, né? Então, muitas vezes, olha, eu mesmo, quando eu ouvi muito a palavra de Deus, muitas pessoas chegaram para pregar a palavra de Deus e eu estava perto, eu escutei. Teve momentos que a pessoa pregou só para mim, porque só eu que estava, né, passando na rua, ou só eu que estava na frente da minha casa e passou um grupo de pessoas evangélicas e pararam, me entregaram a literatura, falaram da palavra de Deus, foram na minha casa, pregaram. Então, assim, muitas pessoas. Mas teve uma que chegou para mim, não pregou muito, falou poucas coisas e eu me converti. E estou até hoje aqui nos caminhos de Deus, né, fazendo a vontade dele. Então, é assim, né? A gente muitas vezes não vai se converter na primeira vez que a gente ouve a palavra de Deus, mas vai ser na segunda vez, na terceira, na quarta. Nunca se sabe, né? É o Espírito Santo que vai, então, nos tocar, vai fazer com que a gente fique sensível àquela palavra e assim receba Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Continuando, então, aqui. E aí, ele sabia que mesmo não estando perto deles, todos deveriam continuar firmes e com o propósito inicial de transmitir aquilo que aprenderam e receberam do Senhor, e que todos deveriam fazer, todos deveriam fazer era transmitir a verdade do Evangelho que haviam aprendido, tomando os devidos cuidados. Então, aquelas pessoas, elas precisavam ir atrás de outras pessoas para poder então anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus, e outras pessoas virem se converter, porque Paulo sozinho não ia conseguir, né? Então, quando a gente faz a nossa parte, né, eu faço um pouquinho, vem outro e faz outro pouquinho, e aí quando junta, né, um pouquinho meu, um pouquinho do outro, então se torna muito, e o Evangelho vai então ser espalhado por todos os cantos da terra, né, do mundo, porque todas as pessoas, todas as pessoas, elas precisam ouvir de Jesus, elas precisam saber que existe um Deus que ama ela de uma forma muito especial e que quer que ela se arrependa de seus pecados, se converta a Ele, para poder então viver uma vida eterna lá no céu com Ele, quando a pessoa morrer ou quando Jesus voltar para buscar aqueles servos dele que foi fiel ou obediente a ele, tá? Então, essa liçãozinha de hoje, né, essa experiência de Paulo, essa vida de Paulo, ela vem trazer pra gente, né, que a gente deve ter essa vontade de proclamar a palavra de Deus, independente das situações, né? Porque, como eu disse, Paulo foi preso e dentro da cadeia ele não deixou de fazer a vontade de Deus. Ele escreveu alguns livros, ele continuou falando do amor de Deus para aquelas pessoas, mesmo estando preso. Então, que a gente venha ter, Senhor, venha ter, crianças, essa mesma
vontade que Paulo tinha, essa sede de fazer, então, a vontade de Deus, né? Proclamar a palavra dele às pessoas que não conhecem ainda, ou que já conhecem, mas não estão no caminho do Senhor ainda, né? Ou que já teve, mas se afastaram e elas precisam voltar, tá? Precisamos entender que Deus usa pessoas, né, valiosas como Paulo. Então todos nós temos um valor muito especial para Deus. Todos nós. E todos nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para proclamar a palavra dele. E fazer outras coisas também, né? Além da palavra dele, Deus pode nos dar poder de curar, né? E muitas outras coisas que Deus pode fazer na nossa vida. Na vida de outra pessoa, através da nossa vida, né? Então que a gente venha ter, crianças, esse entendimento, essa sede, essa vontade de fazer a obra do Senhor, porque todos nós somos missionários. Independente de onde nós estivermos, nós somos missionários. Tem aqueles missionários que são chamados para o campo, para ir para um outro lugar, distante de sua família, distante dos seus amigos, tem que abandonar tudo, o emprego, casa, né, o seu país, e ir para um lugar desconhecido, fazer a vontade de Deus. Mas, e aqueles que não são chamados para esse campo missionário, a gente pode ser missionário onde a gente estiver, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, amo vocês, saudades, e vamos continuar orando para que as coisas venham voltar ao normal e a gente venha a estar juntinhos novamente, tá bom? Fique todos com Deus, que Deus abençoe cada um. Até mais.